E aí, perdedores, sobrevivendo? Mais um vídeo aí pro canal Os Perdedores, aqui do nosso Jornal do Caos. Mais uma vez falando desse conflito aí do Irã e Israel. Agora tivemos algumas novidades aí no final de semana. Os Estados Unidos bombardeou, né, o Irã. E estava verificando, né, no jornal o Al Jazeera, eles fizeram uma linha do tempo bem interessante, né, dessa relação dos Estados Unidos de 1953 até a atualidade. E uma outra reportagem bem interessante, que é sobre as falas, né, do governo dos Estados Unidos, tanto em 2003 como atualmente, né? E é isso que nós vamos ver agora, né? E antes de vermos assistir o vídeo, vou pedir por favor se inscrever no canal, compartilhar, né, se tornar membro, ativar o sininho e deixar seu like, tá bom? Então assista depois da nossa abertura até o final. Então vamos lá, aqui está a reportagem. Fala de relações Estados Unidos e Irã da mudança de regime de 1953 aos ataques de Trump, né, que foi agora nesse final de semana, né? Então, o Irã continua sendo o adversário dos Estados Unidos no Oriente Médio, desde a Revolução Islâmica de 1979, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, né? Eu acho que é assim que se fala, tá? Peço desculpa. Então aqui, ó, as tensões entre Estados Unidos e Irã atingiram o ponto mais alto em décadas depois que o presidente Donald Trump ordenou no domingo ataques diretos que, segundo ele, obliteraram importantes instalações nucleares no país do Oriente Médio. A desculpa dos Estados Unidos é que o Irã, né, estava mais uma vez, né, criando bombas nucleares, né? O Irã continua sendo o maior adversário dos Estados Unidos na região, desde que a Revolução Islâmica de 79, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, derrubou o pró-ocidente Mohammad Reza Pahlavi. Desde então, as duas nações têm se desentendido em uma série de questões, incluindo as ambições nucleares do Irã, o apoio iraniano a representantes na região e a interferência política dos Estados Unidos. Israel, que há muito considera o Irã uma ameaça, lançou ataques sem precedentes contra o Irã na semana passada, após acusar o país de desenvolver armas nucleares. As alegações israelenses não foram apoiadas por nenhuma prova confiável, mas Trump arrastou os Estados Unidos para a guerra após os ataques israelenses. É porque Israel se tornou como se fosse um cachorrinho dos Estados Unidos aí no Oriente Médio, né? Essa é a grande verdade. No domingo, os Estados Unidos atingiram diretamente o Irã no que o governo Trump chamou de um ataque secreto altamente sofisticado, que envolveu mais de 125 aeronaves americanas e 75 bombas de precisão. Washington afirmou que o ataque devastou as instalações nucleares do Irã, mas Teherã alertou que retaliará. Hoje eles acertaram tropas em Oman, né? Tropas não, né? Só uma base dos Estados Unidos em Oman. Não houve feridos porque eles foram avisados antes, né? Então deu para os Estados Unidos tirar suas tropas de lá. Os Estados Unidos falou que interceptou mísseis deles, só um que atingiu o solo, porque ele falou que esse míssil não ia fazer nada demais, né? Enfim, não ia atingir nada que fosse assim tão importante para os Estados Unidos. Mas aí, agora há pouco, aí o Trump ele lançou uma nota dizendo que agradece ao governo do Irã, né, por ter avisado, que agora ele atingiu o seu objetivo, que ele busca a paz agora, enfim, essas coisas que o governo americano gosta de fazer muito bem, né? Aí aqui, ó, aqui está uma linha do tempo das relações entre Estados Unidos e Irã desde 1953. 1953, golpe apoiado pelos Estados Unidos e reinstalação do Shah. As tensões começaram a crescer devido aos esforços do primeiro-ministro iraniano democraticamente eleito, Mohammad Mossadegh, para nacionalizar a Agro Iran Oil Company, hoje BP. A potência colonial britânica controlava a participação majoritária na Joint Venture,
desde a descoberta do petróleo no início do século XX. As iniciativas de Mossad para nacionalizar a empresa após suas eleições em 1951 irritaram os britânicos. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos apoiou o Reino Unido na organização de um golpe e no retorno do monarca deposto, Pahlavi, ao poder como um Shah. 1957. Átomos para a paz. As ambições do Shah para um Irã movido à energia nuclear conquistaram o apoio dos Estados Unidos e de outros aliados ocidentais. Ambos os países assinaram um acordo nuclear para o uso civil da energia nuclear como parte do programa Átomos para a Paz, do então presidente americano Dwight D. Eisenhower. Uma década depois, os Estados Unidos forneceram ao Irã um reator nuclear e urânio para abastecê-lo. A colaboração nuclear constituiu a base da atual questão nuclear. Em 1969, Revolução Islâmica. Aqui começa o desentendimento dos dois. Enquanto as relações entre Teherã e Washington floresciam, os iranianos gemiam sob a ditadura do Shah e resistiam à percepção de que a influência ocidental sobre seus negócios era excessiva. Protestos revolucionários começaram a abalar o país no final de 1978 e forçaram o Shah a fugir em janeiro de 79. O Ayatollah Ruhollah Khomeini, estudioso islâmico exilado, retornou para governar a nova República Islâmica. 1980, Estados Unidos rompeu relações diplomáticas após a decisão dos Estados Unidos de internar o Shah para tratamento de câncer após seu exílio. Estudantes iranianos invadiram a embaixada americana em Teherã e sequestraram 52 americanos por 444 dias. Washington rompeu relações diplomáticas e impôs sanções ao país. O Shah morreu no exílio. Sanções que até hoje estão em voga, né? Estados Unidos apoia 1980 1988, né? Estados Unidos apoia a invasão do Iraque. Após a invasão do Irã pelo Iraque sob Saddam Hussein, que ansiava por resistir à ideologia de Khomeini, os Estados Unidos se aliaram ao Iraque, aprofundando as tensões entre os dois países. A guerra durou até 1988. Resultou em milhares de mortes em ambos os lados. O Iraque também utilizou armas químicas contra o Irã. Engraçado, né? Engraçado não, né? Associou com os Estados Unidos. Aí no começo dos anos 2000, eles invadem o Iraque, acabam com o Iraque, alegando que o Iraque tinha bombas nucleares, né? Sendo que ele apoiou o Iraque aqui em 1980, né? Na década de 80. E agora ele está tentando fazer a mesma coisa com o Irã, né? Estados Unidos sendo Estados Unidos. 1984, designação de patrocinador do terrorismo. O presidente Ronald Reagan designou oficialmente o Irã como um estado patrocinador do terror, após uma série de ataques no Líbano, para onde os Estados Unidos foram atraídos após a invasão israelense. Em um ataque a uma base militar em Beirute, 241 militares americanos foram mortos. Os Estados Unidos culparam o Hezbollah, um movimento xiita libanês apoiado pelo Irã. Mais tarde, porém, Reagan colaborou com o Irã nos bastidores para libertar reféns americanos mantidos pelo Hezbollah. Quando veio à tona, o caso Irã-Contras, como foi chamado, foi um enorme escândalo para Reagan. 1988. Tudo isso na década de 80, hein? Voo da Iran-War abatido. Em meio às tensões de guerra e até mesmo ataques diretos a navios de guerra no Golfo, o navio da Marinha dos Estados Unidos invadiu águas iranianas e disparou contra o voo civil da Iran Air IR-655, com destino a Dubai, em 8 de julho. Todas as 290 pessoas a bordo morreram. Os Estados Unidos, que alegaram ter sido um erro, não se desculparam formalmente nem reivindicaram a responsabilidade, mas pagaram 61,8 milhões às famílias como indenização. 1995, sanções mais severas. Entre 1995 e 1996, os Estados Unidos impuseram sanções mais severas. Em seguida, decretos do presidente Bill Clinton proibiram empresas americanas de negociar com o Irã, enquanto o Congresso aprovou uma lei que penalizava as entidades estrangeiras que investissem no setor energético do país ou vendessem armas avançadas ao Irã.
Os Estados Unidos citaram o avanço nuclear e o apoio a grupos como Hezbollah, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Mais uma vez com a mesma conversa, né? 2002, com a sequência do 11 de setembro. Após os ataques do 11 de setembro contra os Estados Unidos, o presidente George W. Bush, em um discurso sobre o Estado da União, afirmou que o Irã fazia parte de um eixo do mal, juntamente com o Iraque e a Coreia do Norte. Na época, o Irã vinha negociando com os Estados Unidos nos bastidores para atingir seus inimigos mútuos, o Talibã no Afeganistão e a Al-Qaeda. A cooperação se deteriorou e no final de 2022, observadores internacionais notaram a presença de um urânio altamente enriquecido no Irã, o que levou às novas sanções. Isso também nunca foi comprovado. 2013. Acordo nuclear com o Irã. Entre 2013 e 2015, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, iniciou negociações de alto nível com o Irã. Em 2015, Teherã concordou com o acordo nuclear, formalmente conhecido como Plano de Ação Integral Conjunta, que limitaria as atividades nucleares do Irã em troca de um alívio das sanções. China, Rússia, França, Alemanha, Reino Unido e União Europeia também fizeram parte do acordo que limitou o enriquecimento de urânio do Irã a 3,67%. 2018, Trump se retira do acordo nuclear. E o Irã continua até hoje, só para você ver como são as coisas, hein? O mesmo cara que bombardeou agora o Irã. Durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo em 2018 e suspenderam as sanções contra o Irã. Trump e Israel criticaram o acordo. O Irã também cancelou seus compromissos e começou a produzir urânio enriquecido além dos seus limites impostos pelo acordo. 2020. O líder do IRGC assassinado. Durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos mataram o general iraniano Qasem Soleimani, chefe da força dos kits de elite do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, em Bagdá, em um ataque de drones. Um ano antes, o governo havia classificado a Força Quds como uma organização terrorista. O Irã respondeu com ataques a ativos americanos no Iraque. 2025, Qatar a Teherã. Em março, Trump enviou uma carta ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, propondo novas negociações sobre um acordo nuclear com um prazo de 60 dias. Mas Khamenei rejeitou a oferta, afirmando que os Estados Unidos não buscavam negociações com o Irã, mas sim impõem exigências a ele. As negociações começaram extraoficialmente em Oman e na Itália, com Muscat atuando como mediador. Trump afirmou que sua equipe estava muito perto de um acordo após várias rodadas de negociações e alertou Israel contra ataques. Teherã também expressou otimismo, mas insistiu no direito de enriquecer urânio, um ponto crítico nas negociações. Israel lança ataques contra o Irã um dia antes da sexta rodada das negociações entre Irã e Estados Unidos. Negócio nebuloso, né? Parece que o Israel ou os Estados Unidos, os dois juntos, não queria que esse acordo fosse formal, né? Formalizado, desculpa. E 2025, né? Ataque aos Estados Unidos. Os Estados Unidos bombardeia 3 instalações nucleares importantes no Irã, citando preocupação com a segurança e a defesa de Israel. Enfim, isso aí que nós temos até o momento, né? Certo? Essa disputa desses dois, né? Esse ataque dos Estados Unidos, o ataque hoje aí do Irã contra uma base dos Estados Unidos em Oman, né? Em Oman, desculpa. Mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer, né? E aqui tem uma outra reportagem que é bem curiosa, ó. Parece familiar, mas isso foi dito sobre o Iraque em 2003 e sobre o Irã em 2025. Com Israel e Estados Unidos envolvidos em um conflito crescente com o Irã, os líderes ocidentais estão usando palavras que soam muito familiares, desde o período que antecedeu a guerra do Iraque. Hoje temos o poder de libertar uma nação rompendo com um regime perigoso e agressivo, com novas táticas e armas de precisão. Podemos atingir objetivos militares sem recorrer à violência contra civis. Isso pode soar como algo dito ontem, após os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Mas isso foi dito por quem? Por Bush, né? Mas não foi. Essas palavras foram proferidas pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a bordo do
o USS Abraham Lincoln em 1º de maio de 2003, quando marcou o fim das principais operações de combate no Iraque. No qual nós vimos lá, né, que de 80 a 88 nós foram aliados na guerra contra o Irã, né? Agora, com Israel e Estados Unidos envolvidos em um conflito crescente com o Irã, os líderes mundiais estão usando uma linguagem e uma retórica que são muito familiares, gerando comparações assustadoras com o período que antecedeu a guerra do Iraque, mais de 2 décadas atrás. Na verdade, não sou igual não, é igual. É uma forma deles manipular aí, né? Eles usam a mídia hegemônica para fazer uma manipulação, porque a população acredite, né? E apoie esse conflito. Avisos familiares e justificativas semelhantes. Israel e Estados Unidos alegam que os seus ataques militares visam impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear. O Irã, por sua vez, insiste que seu programa nuclear é inteiramente pacífico e destinado exclusivamente a fins civis. Por mais de 3 décadas, um refrão familiar ecoou do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O Irã está prestes a desenvolver armas nucleares. Em 2002, ele instou o Congresso dos Estados Unidos a invadir o Iraque, alegando que Bagdá estava desenvolvendo armas de destruição em massa. Ele também afirmou que o Irã estava buscando armas nucleares. E os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003, mas nenhuma ADM, como é chamada as armas nucleares, né, destruição em massa, foi encontrada. Só para você ver, né? A recente onda de retórica inflamatória por parte de autoridades americanas e israelenses vai além das supostas ambições nucleares e a capacidade de mísseis do Irã. Cada vez mais sugere a possibilidade de uma mudança de regime, uma direção que os Estados Unidos têm uma longa e controversa história de perseguição na região. Os Estados Unidos está dizendo que eles não queriam que o regime do Irã mudasse, né? Mas a gente sabe que era bem assim, né? Só lembrar o que ele fez ali no Oriente Médio aí no começo do século XXI, né, na primeira década, isso mostra que é bem diferente, né? É assim que as coisas funcionam aí com os Estados Unidos. Que dá a entender que é, se possível, é isso que ele vai querer fazer. E a história se repete, né? A guerra liderada pelos Estados Unidos e sua coalizão dos dispostos, né, deixou o Iraque em ruínas, com centenas de milhares de iraquianos mortos e cerca de 4.500 soldados americanos mortos, e o país estabilizado pelo aprofundamento do conflito sectário, até hoje praticamente, né? Olhando para trás, a retórica que abriu caminho para aquela invasão parece perturbadoramente, familiar. Os Estados Unidos, justamente com o Reino Unido, tentaram convencer o mundo de que o Iraque possuía armas de destruição em massa à medida que a guerra avançava. Você consegue distinguir bem a diferença? Enfim, é, esse daqui, ó, só para você ver, né? Esse aqui é uma reportagem que ele vai fazer a comparação, né, do que foi dito em 2013 e 2025. Não mudou nada, né? O discurso dos Estados Unidos continua sempre o mesmo, não vai mudar. E sempre vai essa desculpa para invadir o Oriente Médio. Na verdade, que a gente sabe que ele quer dominar a região por causa do petróleo, né? Rotas e tudo mais. E, enfim, então nós vamos ver o que vai desenrolar, né? Pelo que deu a entender hoje, né? A partir desses ataques do Irã e essa base americana, os Estados Unidos disse que vai procurar a paz, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas por hoje é só, né? Eu vou pedir mais uma vez que você deixe o seu like, né? Curta o sininho, inscreva-se no nosso canal, né? E assista o nosso próximo vídeo do Jornal do Caos, tá? Então, até a próxima e desliga as telinhas e vá ler um livro.